eu acho que desde quando eu entrei no mercado de seguros, se fala do mercado, vamos amplificar um pouquinho mais, se fala do mercado imobiliário como um grande nicho, né, para o mercado de seguros, se fala sobre o condomínio, mas especificamente também sobre um grande mercado, né, que é público-alvo do mercado de seguros. E, André, queria te ouvir um pouquinho o seguinte, sei que principalmente você que tem como público-alvo, né, os condomínios, você deve ter esses números aí mais frescos na memória. Queria entender qual é esse mercado, para a gente entender também as oportunidades para Qual o os tamanho do mercado, corretores. né? Qual é a quantidade de condomínios? Quais são os tipos de condomínios hoje? Tem alguma tendência que tu gostaria de exemplificar, assim? Então, vou dar alguns números para Vamos vocês. embora. Hoje, quinais de condomínio. Se for procurar, tem um KINAI específico lá de CNPJ e tal, condomínio no cadastro CNPJ. Tem mais de 350 mil KINAIs de condomínio Brasil hoje. todo. Brasil todo. 68 milhões de pessoas moram em condomínios. Esses números são do último censo. Uhum. Então, não dá para a gente ir. E esses condomínios movimentam mais do que 156 bilhões de reais por ano. Então, que os condomínios gastam, né? Fora o que os condôminos gastam, que é mais ainda. Se você for pensar na renda das pessoas que moram, das famílias que moram em condomínios, então, o mercado condominial hoje está todo de olho, não é só no condomínio, mas é em tentar levar conveniência para os condôminos. Pegar uma fatiazinha do quanto os condôminos consomem com a sua renda. Meio que o condomínio virou um grande Canal. Isso. Então, Eu tava tentando aqui, enquanto eu é tava um falando, qual é a canal. palavra que eu vou usar, mas isso, É um canal de de vendas, relacionamento. canal Tem de grandes vendas. marcas hoje que tentam, através das administradoras, chegar em vários condomínios. Se você ficar falando com cada condomínio individualmente, é muito pulverizado, né? Então, assim, dentro desses 350 mil condomínios, ainda tem uma parte deles, que mais ou menos um terço, que são condomínios de autogestão, que é tipo a sua vila. Uhum. É alguém que passa o boné, recolhe, paga a conta de luz, a conta de água da parte comum e alguma coisinha, sei lá, uma portaria, um interfone, alguma coisinha assim. Não tem CNPJ, é isso? Ou Não, até tem, mas... tem, mas não tem administradora. Tá. Então, do mercado que são Ah, sim, administráveis, né? sim. Então, assim, esses É um condomínios normalmente... síndico que foi elegido ali entre os próprios Isso. Então, é um moradores e outro tal. segmento que tem muita gente olhando para ele para tentar chegar nesse segmento, que são os autogestão. Um terço desse mercado aí, Um dos terço. 350 E as mil. administradoras não chegam neles, sabe? E eu tenho... Mas por quê? É pequeno? Porque É pequeno, não interessa, gera pouca lucratividade, mas assim, se você olhar para o condomínio, se você olhar para os condôminos e a renda das pessoas que estão ali, você tem uma outra forma de olhar para o negócio. Então, Entendi. é difícil, assim, se eu te perguntar, você pede comida do jeito que você pedia há 50 anos? Você pede transporte? Você se hospeda quando você faz viagens do mesmo jeito? E por que administrar condomínio a gente tem que continuar do mesmo jeito, sabe? A gente precisa dar um passo a mais, sabe? Assim como, sei lá, o Quinto Andar revolucionou o mercado de aluguel, né? Com um atendimento todo pelo chatbot do WhatsApp, que você resolve tudo, com o seguro fiança, né? Que é para resolver a dor do proprietário do imóvel, para ele não ter que ficar dependendo de fiador. Então, assim, eles resolveram, tiveram uma solução inovadora e resolveram. Então, assim, posso garantir para vocês que meus colegas, donos de administradora, estão assim, com uma pulga e acho que uns 3 pés atrás de chegar uma outra startup no mercado condominial e virar de cabeça para baixo um negócio familiar de mais de 50 anos, 100 anos de família que está acontecendo ali, que é super tradicional e que não olha, no fundo, não olha para o cliente. Olha para regras, conseguir colocar um contrato que acorrente cada vez mais o cliente, não é aquele contrato que você pode sair a qualquer momento, um monte de letra miúda. Então, é essa prática que a gente vê no mercado. E é isso que ninguém quer mais, sabe? O que a gente vê, André, é a administradora fazendo a contabilidade e emitindo boleto, né? Basicamente, a grande maioria das administradoras, né? eles fazem o básico. A contabilidade do condomínio e emite o boleto de cobrança. Quando é que você lembra da administradora? Quando você recebe o boleto, que é péssimo, né? Que é alguma coisa de pagamento. E quando você quer para o edital de convocação da reunião de condomínio, que é para se reunião de condomínio é chato, você vai ser chamado para porradaria, né? Então, assim, exatamente 2 isso. momentos ruins, sabe? Então, assim, a inovação passa por isso, por transformar essa experiência e ter outros pontos de contato, outras formas de você trabalhar a relação com os condôminos. Agora, Marcelo, como é que vocês olham esse mercado, né, lá na SEG, né, esse mercado de condomínios? Então, o mercado de condomínios, para o seguro,
ele é um mercado que continua crescendo. Cresceu 10% no último ano. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais focado em atender esses condomínios. E a gente faz muito isso através de administradoras, foi o que o André falou. Você sair para atender todos os condomínios, sair batendo de porta em porta de condomínio, fica muito difícil a gente conseguir atender. Então, o que a gente faz? A gente apresenta a nossa proposta, a gente apresenta o nosso serviço para a administradora. E a administradora leva aquilo para os condomínios que ela atende. E só pegando o gancho também do que o André falou, é um importante segmento para o corretor, justamente porque a partir do momento que ele perceber que ele não está vendendo só, ele não está comercializando o seguro só do condomínio, mas ele também pode fazer o seguro residencial daquelas unidades. Ele também pode botar um informativo para poder oferecer seguro de vida, seguro dos automóveis daquelas unidades. Então, esse tem que ser o pensamento do corretor de seguro, né? Ele tem que entender que aquele negócio é importante, mas atrás daquilo ali tem um mundo de negócio que pode surgir para ele. Exatamente. Só voltando, a gente falava aqui um pouco da importância do corretor de seguro, ele está cada vez mais especializado, ele estudar, ele entender. O seguro de condomínio, ele é um seguro que ele precisa ser entendido pelo corretor, ele precisa ser estudado pelo corretor, o corretor precisa entender as coberturas que tem ali. Não são coberturas simples. Existem vários tipos de sinistro que pode acontecer dentro de um condomínio. Então, é muito importante o corretor de seguro que quiser entrar nesse mercado, que é um mercado muito bom, por tudo que a gente falou aqui agora, ele se especializar. Ele entender que ele precisa se especializar e ele precisa estudar o mercado e o segmento de seguro condomínio. Tem um corretor que é parceiraço nosso aqui, que já veio aqui no podcast também, o Jader, e recentemente ele fez 2 ou 3 ações para condomínio. Eu acho que ele faz isso de forma recorrente, mas ele foi e levou lá a seguradora, parceira dele, e fez a limpeza é um produto que se aplica no vidro lá. Cristalização. Cristalização. A gente faz isso também. Isso. Então, fez a ação lá num sabadão, levou todo mundo lá no estacionamento do condomínio. Não lembro se tinha algum evento, mas fez lá a ação dentro do condomínio. Depois, no sábado seguinte, repetiu em outro condomínio e o foco dele é seguro de automóvel. Então, ele levou a parceira dele lá de seguro de automóvel. Em outra ocasião fez focando no seguro residencial. Então, isso que tu falou, André, sobre todo mundo está enxergando ali como um canal, eu acho que o corretor, às vezes ele não percebeu ainda isso, né? Ele não enxerga talvez esses parceiros, lojas e tudo mais como um canal. No seguro de automóvel é muito claro, eu acho que para o corretor, essa questão de enxergar a revenda como um canal de distribuição de seguro de automóvel, concessionária. Isso é histórico no nosso mercado. Mas quando ele olha para outros mercados, talvez eu acho que ele é um pouco... Pode ser que muitos deles sejam míopes, né? Não enxerguem o condomínio como um canal, ou como é um esforço um pouquinho maior, né? Tem que desenvolver relacionamento, tem que pensar que ação que eu vou fazer, talvez ele seja um pouco negligente, ele acaba não fazendo essas ações aí, tirando um proveito. Mas só para te dar um contraponto com relação a isso, a gente, quando começou, a gente tinha receio de fazer esse tipo de ação, justamente por a gente entender que é uma ação que a gente vai fazer com o administrador, o condomínio, e da outra parte tem o condômino. A gente entender que essa relação entre essas partes é fria, né? É uma relação que a gente já entende que ela é um pouco... Eu te pago, eu te pago, e a gente entendia, a gente pensava o seguinte... Não é o nosso caso, tá? Em geral é assim. Em geral. E aí, o que a gente pensava era exatamente isso. Olha, se eu for através desse canal, isso aqui vai chegar de uma forma diferente. Né? Então, mas não é. Porque quando o condomínio entende aquilo ali como algo bom para ele, que olha, quem está trazendo aqui é a administradora, junto com o condomínio, estamos trazendo nosso parceiro para poder fazer a cristalização do seu veículo. Bom, o que ele tem a perder com isso? Ele vai lá, vai passar, vai ser bom para ele, vai pegar chuva e tudo mais, e só tem benefício. Né? Olha, a gente conseguiu aqui 20% de desconto para todo mundo que contratar o seguro residencial.
que Olha tem aí. de ruim para ele? É só benefício. Então, a partir do momento que a gente quebrar essa barreira e parar de pensar com a cabeça do condômino e pensar como os corretores de seguros, você vai ver que não funciona assim. Você tem uma boa aceitação. Tem porque a gente fez e faz essas ações. Tem que mostrar benefício para o Exatamente. condômino. Então, ele precisa ver o benefício.